família Olivo. Vamos falar hoje um pouco sobre os personagens da nossa família, os personagens mais antigos que nós conhecemos e que não vieram para o Brasil, a grande maioria deles, mas que construíram uma história bonita lá na Itália e que nós temos algumas informações por documentos que comprovam sua existência e o laço familiar entre a nossa geração e as gerações dele. Então, assim, da última vez nós falamos um pouco sobre a árvore genealógica. Em cima disso, nós temos essas pessoas que constituem diretamente a árvore genealógica e que nós podemos falar um pouco sobre cada um deles, de acordo com aquilo que nós temos em informação. Então, o primeiro personagem que nós temos é o nosso amigo e heptavô, no meu caso, o Pietro Olivo. Pietro Olivo, que ele que nasceu mais ou menos em torno de 1750, pelos documentos que nós tivemos acesso, por volta desse ano que Pietro Olivo ele nasceu. E Pietro Olivo ele teve um filho. Esse filho foi Giovanni Battista Olivo de Pietro. E Giovanni Battista Olivo de Pietro nasceu quando? Nasceu em torno de 1770, 1775, em Ramo di Palo também, na Itália. Quando a gente fala sobre nossa família, nós temos que nos localizar na Itália. E aonde nós vamos estar localizados? Nós vamos estar localizados no norte da Itália, na região dos Venetos. Então, ali naquela região é onde nossa família se instalou há muitíssimos anos. É uma família muito antiga na Itália e é onde a família cresceu. Então, nas regiões do norte da Itália. Giovanni Battista Olivo de Pietro, filho de Pietro Olivo, casou-se em 13 de fevereiro de 1792 e com Adriana Moro de Pellegrino, e eles tiveram um filho também. Na verdade, eles tiveram vários filhos, né? O Giovanni Battista, mas um filho em especial que foi o Domenico Olivo. Então nós tivemos o Pietro, pai de Giovanni Battista, que foi pai do Domenico Olivo. Giovanni Battista Olivo, ele teve outros filhos. Ele teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 filhos no total, né? Teve Alessandro, Marina, mais 2 Alessandros que faleceram, Maria, Ágata, outra Ágata que faleceu, Belina, o Belino, Rose. Então são vários filhos que o Giovanni Battista Olivo de Pietro teve com Adriana Moro de Pellegrino em Ramo di Palo. E nós temos aqui um personagem mais importante para a gente, que é o Domenico Olivo, filho de Giovanni Battista e neto de Pietro Olivo. Domenico Olivo, ele nasceu no dia 10 de outubro de 1807 e foi batizado dia 11 de outubro de 1807 também em Ramo di Palo, essa pequena cidade perto de Lendinara, que é uma cidade maior, na capital dessa região, no caso é Rovigo. E nessa pequena cidade agrícola, eles tiveram seus filhos, aí, o Giovanni Battista Olivo e a Adriana de Pellegrino Moro, né? E nascendo Domenico Olivo continuou ali morando naquela região de Ramo di Palo, e Domenico Olivo teve um filho chamado Antônio Olivo, e que, segundo a documentação, nasceu em torno de 1834, 1832, pela documentação que nós temos. E Antônio Olivo, ele casou-se com Domenica Ramazzina, e Antônio Olivo teve, segundo a documentação que nós temos aqui, 2 filhos. Acreditamos que possa ter tido mais, mas documentalmente nós temos 2 filhos de Antônio, que é o nosso patriarca Giuseppe e Maria Olivo, que foi descoberto através de documentos também. Então, Giuseppe, filho de Antônio, neto de Domenico, bisneto de Giovanni Battista e trineto de Pietro Olivo, no caso, o meu trisavô, né? O Antônio Olivo, ele teve um problema como muitos italianos. Ele morreu muito cedo, ele morreu com 39 anos de idade. Ele morreu devido ao quê? Segundo os documentos que nós temos tanto uma certidão de óbito do hospital, como também um registro dentro dos livros
o registro original do livro da morte dele, que ele morreu dia 29 de novembro de 1873, aos 39 anos de idade. Então o pai do Giuseppe morreu muito cedo. E o Giuseppe, nessa época, ele tinha apenas 6 anos de idade. E a irmã dele, Maria Olivo, tinha em torno de 4 a 5 anos de idade. Então veja só, devido à fome, né, que havia na Itália, a pobreza e tudo mais, nós tivemos aqui uma morte prematura do Antônio Olivo, pai do Giuseppe. E eles tiveram que sobreviver com todas as dificuldades. Eles tiveram que sobreviver com a mãe dele, Domenica Ramazzina, que aparentemente não se casou novamente, e eles tiveram que passar por tudo isso. E Giuseppe, ele conseguiu vencer essas dificuldades na Itália, né, pelo menos na infância dele, e conseguiu se tornar uma grande pessoa, né, que conseguiu constituir sua família, né, uma família grande, e como nós vamos ver, uma família que veio para o Brasil. Né? O que nós podemos ter, que nós temos mais de informação? Temos mais informações que o Antônio Olivo, pai do Giuseppe, ele viveu na cidade de Buzo Sarzano. Então ele não estava mais em Ramo de Palo quando ele faleceu. Então ele mudou-se para Buzo Sarzano junto com sua esposa Domenica Ramazzina e acabou falecendo em Rovigo, ao que parece, no Hospital Civil da cidade de Rovigo. E ele faleceu do quê? Febrite e diarreia. Ou seja, com certeza morreu de cólera, diante das situações de saúde, de higiene e tudo mais que era dificultosa naquela época. Então, nós temos então o nascimento de Antônio Olivo em Ramo de Palo, a mudança dele para Buzo Sarzano, e depois nós temos o nascimento do filho dele, Giuseppe Olivo, nosso patriarca, em Arcoapolese, que é uma outra cidade. Então isso mostra que uma migração dentro da Itália da família Olivo, que foi procurar regiões um pouco mais com melhores condições. Essa região de Arcoapolese é uma região perto do rio Po, um famoso rio da Itália, do norte da Itália, que fica dentro dessa micro-região onde Rovigo é, em tese, a capital desse local. E Giuseppe nasceu em Arcoapolese, e o que nós percebemos depois, ele vai para a cidade de Viladose. Alguma coisa havia naquela cidade que prometia aí um pouco mais de condições de trabalho, um pouco mais de saúde para a família deles. Então ele muda com a Domenica Ramazzina, sua mãe, muda com sua irmã e vai para Viladose. O pai já estava morto em 1873. E lá em Viladose ele conhece a sua esposa, que é Maria Giuditta Milani, que morava em San Martino di Veneza, uma cidade que fica para cima, a gente vê o mapa da Itália, ela fica para cima da cidade de Viladose, muito próximo, cerca de 10 a 30 quilômetros ali, e ele conhece Maria Giuditta Milani. E eles se casam. Um dado importante que nós temos é que eles se casaram, mas meu bisavô Luigi Ruggero Olivo já estava concebido na barriga de Maria Giuditta Milani. Então, quando o Giuseppe Olivo casou com Maria Giuditta Milani, ela já estava grávida do meu bisavô Luigi Ruggero Olivo. Por quê? Como nós sabemos? Porque está nos documentos também o nascimento dele, de Luigi Ruggero Olivo, em 2 de fevereiro de 1891, e o casamento deles aconteceu em março, no começo do mês de março de 1891. Então, quando eles casaram, meu bisavô tinha já praticamente 1 mês de idade. E, ao que nós temos conhecimento, né, o pai de Maria Giuditta Milani chamava-se Caetano Milani, e a mãe Mariana Clemente. Todos eles eram fazendeiros. Quando fazendeiros, assim, trabalhadores das fazendas, melhor colocando, eles eram agricultores, e a região ali era completamente agrícola. Quando Giuseppe casou, ele tinha 24 anos de idade, e Maria Giuditta Milani tinha 21 anos de idade. Casaram-se na cidade de Viladose, onde eles tiveram seus filhos. Então, depois do nascimento de Luigi Ruggero Olivo, nós tivemos o nascimento do Antônio Olivo, que nós estamos procurando esse irmão, que nós não conseguimos achar um parâmetro para ele. Nasceu o Ângelo, nasceu o Alberto, foi o último filho nascido na Itália, que veio para o Brasil. Depois a gente vai entrar mais nesse assunto, com apenas 1 ano de idade. Mas nós tivemos outros que nasceram, que é a Dalzija, que entrou no Brasil também com praticamente aí
8, 9 anos, nós temos a idade dela certinho, e outros que morreram, que é a Maria, Carlo e outros filhos que acabaram morrendo com 1 mês, 2 meses de idade devido à situação do local. Para nós entendermos o processo de migração, nós temos que entender o quê? O que acontecia, né? A Itália, durante praticamente 6 meses calor, 6 meses frio, mais frio de rachar. Então, durante o frio, eles tinham uma atitude, durante o calor tinha outra. Durante o calor eles cultivavam, eles tinham toda a parte da agricultura funcionando. Durante o frio eles não tinham o que fazer, então, assim, em termos de terra, eles tinham que fazer alguma coisa dentro de casa. Então, eles usavam do processo de tecelagem da manufatura, tecelagem manual. Só que com a Revolução Industrial, eles perderam isso aí. Na verdade, eles não tinham mais como fazer essa manufatura. Então, durante o período que dava para cultivavam. No frio, eles passavam fome. Por quê? Porque ninguém mais ia atrás de tecido manufaturado. Tudo era industrializado. Então, esse é o grande problema. Então, a Itália passou por isso, passou o Rio Po por várias enchentes, e a miséria e a fome foi crescendo, e aconteceu de que, em 1905, essa situação ela se tornou insustentável. Giuseppe, ele era contadino, ele era agricultor, lavrador, Maria Giuditta Milani também. Segundo as informações, Maria Giuditta Milani, ela era uma espécie de boticária do local, que fazia aqueles remédios de raízes, de plantas e tudo mais, e benzeções, porque era, na verdade, a verdadeira farmacêutica do local, então ela tinha essas facilidades, inclusive manteve isso para quem conheceu ela no Brasil até a sua morte, né? Então ela não era uma pessoa muito fácil também, né? Era uma italiana bem difícil de se lidar, porém eles eram extremamente trabalhadores e foi através do trabalho que eles conseguiram vencer. Então, diante de tudo isso, a morte dos filhos, miséria e fome, Giuseppe e Maria, eles tiveram que ter uma opção de vida, e a opção foi mudar para o Brasil. Mas como aconteceu isso? Houve uma imigração muito grande no norte da Itália, e a cidade de Villa Lose, que é onde nasceu os nossos bisavós, e lá foi a cidade que mais teve imigração do norte da Itália. Praticamente 70% da cidade foi embora para outros países, em especial o Brasil, Argentina, Estados Unidos, Canadá. Então, muita gente deixou a Itália por conta de oportunidades. Então, eles saíram em 1905, lá de Villa Lose, andaram praticamente 350 quilômetros de a pé ou de carroça, a gente supõe que foi dessa forma, até a cidade de Gênova, onde havia o porto de Gênova. Então, através desse processo de sair de sua terra e até Gênova, eles embarcaram no navio Ré Umberto. Esse navio Ré Umberto é o navio que trouxe a nossa família, é um navio a vapor que trouxe a nossa família para o Brasil. E Maria Giuditta Milani veio com o tio Alberto, com apenas 1 ano de idade, porque ele nasceu em 1904, e com o tio Francisco na barriga, porque ele nasceu em 1905, começo de 1906. Então ela veio, tio Francisco veio na barriga de Maria Giuditta Milani, e ela veio grávida durante essa viagem. Então pensem bem a penosidade, né, dessa viagem, tudo que aconteceu, nada de conforto, né, e tudo que eles passaram para poder atravessar o mar e encontrar um futuro melhor. Quer dizer, a situação lá estava mesmo em calamidades, né? E durante essa viagem, segundo as histórias, o meu bisavô Luiz Ruggiero Olivo, ele servia lá no navio como garçom, trabalhou lá para poder ajudar nos custos dessa viagem, que durou praticamente quase 2 meses dentro de um barco, né? Segundo os registros que nós temos da casa dos imigrantes, a chegada no Porto de Santos se deu com 9 membros de nossa família. Quem que veio? Veio o Giuseppe Olivo, com 39 anos de idade. Veio a Maria Giuditta Milani, com 35. Um registro que nos causa um pouco de confusão é o registro da Filomena, que entrou como mãe do Giuseppe, mas talvez seja uma tia, porque a mãe possa ter morrido e a tia assumiu o lugar de ser a matriarca, né, da família. Então entrou Filomena, com 63 anos, e Mariana, tia, com 74. Na verdade não é tia, essa Mariana é a mãe de Maria Giuditta Milani, sogra do Giuseppe, que morreu e foi sepultada em Taquaritinga. Eu inclusive consigo um documento, uma certidão sobre isso.
Entrou uma sobrinha chamada Rosa, que nós não temos registro dela, 21 anos de idade. Giuseppe, filho, com 14 anos, que na verdade não é Giuseppe, é Luigi, entrou com o nome trocado. Antônio com 11, Adalzija com 12, Ângelo com 5, Alberto com 1 ano de idade, segundo os registros. Dado importante que eles chegaram quando em São Paulo? Na verdade em Santos, segundo o registro, 9 de novembro de 1905, eles chegaram no Porto de Santos. Então, saíram de Gênova e vieram para o Brasil, desembarcando no Porto de Santos. Chegou no Porto de Santos, subiu com o trem até a hospedaria em São Paulo. Quando eles já vieram com a fazenda para poder trabalhar. Eles não vieram a passeio, vieram a trabalho. Então, vieram para trabalhar. Então, eles iam para Américo Brasiliense, na fazenda de Germano Mendonça. Só que Germano Mendonça tinha família na região de Taquaritinga. Eles eram proprietários de fazendas de café muito grandes, fazendas muito grandes. E acabou a família Olivo talvez vindo direto para a cidade de Taquaritinga. Então, dentro da realidade desse registro de Américo Brasiliense, a gente não conseguiu encontrar documento nenhum, então pressupõe que eles já vieram direto para a cidade de Taquaritinga. E Taquaritinga é a cidade onde a família Olivo, depois de chegar da Itália, ela se instalou. E no que eles trabalhavam? Exclusivamente no cultivo do café. Né? Então, assim, a partir daí depois nós podemos fazer mais uma explicação sobre a família Olivo no Brasil, mas basicamente o que nós temos de informações sobre a família Olivo nesse período da Itália são essas informações. Que nós temos a figura do Giuseppe, do pai de Giuseppe, que era Antônio, do vô do Giuseppe, que era o Domênico, bisavô Giovanni e o trisavô Pietro. Então, essa é a nossa árvore genealógica e esses são os fatos que nós temos de documentos sobre essa bonita história deles. A família Olivo, ela foi fundada no trabalho e no sofrimento e nas dificuldades. Então, eles não vieram a passeio, eles vieram para sobreviver, são sobreviventes. E nós devemos um maior respeito por todos eles, porque eles passaram por coisas que nós jamais imaginávamos que eles tivessem passado, e nós nunca passamos por isso, graças a Deus, mas a memória deles tem que ser respeitada e relembrada, porque graças a esse sofrimento hoje nós estamos aqui. Então, quando nós nos referimos aos Olivos, sabemos a grandiosidade dessas pessoas, que mesmo na pobreza, mesmo na miséria e mesmo na fome, eles mantiveram um caráter de honestidade e de trabalho acima de tudo. Né? Depois nós podemos continuar mais, porque essa história de trabalho ela não para por aí, ela continua muitos e muitos anos até hoje. Um grande abraço a todos vocês.